Olá, eu sou Wesley, estudante de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, e através deste trabalho irei apresentar os resultados da minha iniciação científica intitulado Indicadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, seus fatores de risco e indicadores de mortalidade na população feminina em idade reprodutiva nas capitais brasileiras do Distrito Federal, 2007 a 2019, sob orientação do professor Dr. Bruno David Henriques. Seu pequeno sumário. Bem, nem sempre as doenças crônicas se fizeram presentes na agenda nacional e mundial de saúde. Essas doenças elas começaram a aparecer principalmente após um processo de industrialização, que sim, trouxe muita mudança, tanto social, tecnológica, científica, econômica, só que também trouxe consigo uma transição epidemiológica e de saúde, movidos principalmente pelas mudanças violentas no estilo de vida, que outrora essa população vivia em zona rural, agora elas começavam a andar pela cidade, pelas indústrias, sendo seduzidas pelos fatores de risco, como o tabaco, o álcool, a inatividade física, a carga horária excessiva de trabalho, dentre outros. Esses fatores de riscos, em comunhão, trouxeram o nosso grupo de doenças crônicas, que são as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, neoplasia, dentre outras. E anualmente perdemos cerca de 38 milhões de pessoas por causa desse grupo de doenças. Nas mulheres, esse número é um pouco omitido. Só que já sabemos, a literatura já traz, que existe muita incapacidade dessas doenças na população feminina. E muitas dessas mulheres, elas perdem muitos anos potenciais de vida por morrerem prematuramente. Por exemplo, cerca de 2/3 de todas as mortes em mulheres são causadas por doenças crônicas e também pelas violências. E essa morte e esse número ainda piora quando a gente pensa nas vulnerabilidades nos países menos envolvidos. E pouco se fala disso nos consultórios, porque existe uma diferença de gênero gritante no tratamento de saúde para essas mulheres. Porque tem-se o estigma que essas doenças elas são ligadas ao sexo masculino, por causa dos fatores de riscos. Só que as mulheres também elas abarcam muito os fatores de riscos que vão gerar as doenças crônicas. E quando a gente fragmenta esse grupo, a gente observa que as mulheres de idade reprodutiva ainda são ainda menos cuidadas, acabando tendo desfecho principalmente de óbitos maternos, aborto, infertilidade, cesariana e outras causas sexuais, sociais, enfim. Através disso, o objetivo do nosso estudo foi justamente tentar entender qual é a relação das doenças crônicas com a mortalidade para essas doenças crônicas, só que em mulheres de idade reprodutivas no Brasil. O desenho do nosso estudo foi um estudo de série temporal e dado de painel composto por dados secundários. A amostra foram de mulheres adultas em idade reprodutiva, de 18 a 49 anos, residentes nas 26 capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, nos anos de 2007 a 2019. A extração de dados se deu pelo maior inquérito populacional do Brasil, que é o Vigitel, e o SIM, através do portal SIM, que é um portal de mortalidade do Ministério da Saúde, do DataSUS. A análise se fez através do software Stata e utilizou-se o modelo de regressão e dados de painel para testar a relação. E os dados utilizados eles são de acesso público e, portanto, não precisaram de pareceres técnicos. Aqui na nossa primeira tabela, tentamos descrever um pouco a nossa população acerca das variáveis sociodemográficas. De antemão, é importante dizer que selecionamos 218.561 mulheres para se observar. A maioria delas tinha de 35 a 49 anos, estudaram de 9 a 11 anos de estudos, eram não brancas, ou seja, pretas, pardas, indígenas, não viviam com companheiro, estavam em quase total, quer dizer, me desculpa, estavam em boa parte residindo na região de maior desenvolvimento e possuíam um plano de saúde. Na tabela 2, buscamos entender a prevalência dessas doenças crônicas, só que de acordo com as variáveis sociodemográficas. E tivemos uma prevalência de 2,7% para diabetes, 13,7% para hipertensão, 15,2% para obesidade e 27,3% para sobrepeso. Foi observado, inclusive, que essas doenças elas aumentavam à medida que aumentava-se também a idade dessas mulheres. E uma relação inversa foi encontrada. Então, à medida que as mulheres estudavam mais, menor era a carga de doença, menor era a prevalência dessas doenças nessa população. Entre as mulheres não brancas, a prevalência dessas doenças foi a maior. E a obesidade e o sobrepeso esteve mais relacionado com a região menos desenvolvida do país. E todas as doenças estiveram mais relacionadas mais prevalentes em mulheres sem o plano de saúde.
Já o primeiro gráfico, ele diz sobre a evolução anual da prevalência dessas doenças. Então, aumentou realmente as doenças? Como está comportando essa doença nessa série histórica? E durante todo o período estudado, observou que houve um aumento da obesidade de 0,77 pontos percentuais e um declínio, uma redução da hipertensão arterial durante todo o período estudado, de 0,18 pontos percentuais. Já a diabetes se manteve estável durante todo o período estudado. Nesse gráfico, tentamos analisar a evolução da mortalidade proporcional. Então, aumentou as doenças? Certo. Mas aumentou a mortalidade? Bom, nesse gráfico diz que aumentou que para o CID-2 e para o CID-4 houve um aumento dessas mortes, tanto por neoplasias quanto por doenças nutricionais e metabólicas. Já para doenças do aparelho circulatório, houve uma redução. A tabela 3 e as tabelas adiantes, elas serão responsáveis por gerenciar a relação entre a mortalidade e as causas de doenças crônicas. Então, o aumento das doenças crônicas está relacionado com a mortalidade? E essa relação é um aumento ou de um declínio? Nessa primeira tabela, observamos que houve um aumento da mortalidade geral entre as mulheres que não estudavam ou tinham um estudo mínimo de 0 a 8 anos de estudo. E essa relação, esse aumento dessa mortalidade esteve também presente mesmo quando a gente ajustou por outras causas de mortalidade, como o CID-2, 4 e o 9. Já na tabela 4, tentou-se buscar a relação entre a mortalidade por neoplasia e as doenças crônicas. E foi observado que aumentou a mortalidade por neoplasia entre mulheres com diabetes e com obesidade. E esse aumento se fez verdadeiro mesmo quando foi ajustado por todas as outras DCNTs. Só que a hipertensão ela reduziu, indicando que as mulheres morriam de outras coisas para essa classe. Já na tabela 5, buscou-se retratar a relação entre a mortalidade por doenças nutricionais, metabólicas e endócrinas e as DCNTs. E foi observado que houve um aumento na mortalidade por CID-4 em mulheres obesas em todas as classes, mesmo quando foi ajustado por todas as características sociodemográficas e por outras causas de morte. E a hipertensão também se fez, à medida que foi controlado essa variável, a hipertensão também, ela se mostrou presente. Então, as mulheres hipertensas, elas também começavam a morrer mais por causas metabólicas e endócrinas. Já na tabela 6, tentou-se tratar a relação entre a mortalidade por aparelho circulatório, como isquemia, AVC, trombose, com as DCNTs. E na nossa análise final multivariada, observou que aumentou a mortalidade por aparelho circulatório em mulheres obesas com hipertensão arterial, em mulheres não brancas, mulheres na região menos desenvolvida, e mulheres com plano de saúde. Só que para as mulheres de 18 a 24 anos, observou uma redução dessa mortalidade, talvez sendo justificada pelo acesso dessas mulheres mais novas ao serviço de saúde. E a conclusão do nosso estudo foi que existe sim uma relação diretamente proporcional entre a prevalência de obesidade e a mortalidade por neoplasias. Então, sim, a obesidade ela aumentou durante os anos em mulheres em idade reprodutiva. Foi uma das principais doenças crônicas presentes no estudo, juntamente com o sobrepeso. E esse aumento esteve relacionado com o aumento da mortalidade por neoplasias. E também por mortalidade por causas nutricionais, endócrinas e metabólicas. A hipertensão também se mostrou em um aumento, juntamente com um aumento por mortalidade por causas dos aparelhos circulatórios. Só que algumas causas ainda foram tratadas inversamente. Por exemplo, a idade já mostravam que mulheres mais novas já estavam morrendo menos por causa de aparelho circulatório. No final, a gente identifica que há sim um aumento da mortalidade à medida que aumenta as doenças crônicas não transmissíveis, indicando que precisa-se sim trabalhar muito esses critérios nos nossos ambulatórios. Essas são as nossas referências e muito obrigado.